Não sei se vocês perceberam, quando eu dei essa disciplina da última vez, essa parte final, na verdade, na outra vez que eu dei a disciplina, era 12 semanas e não 13. Então, o que acontece? As duas últimas aulas, a 23 e a 24 da aula da vez passada, né? Era 12 semanas, então era 24 aulas. Ficou essa parte final que fala a respeito da 16.7 para frente, né? Um pouco da 16.6, na verdade, que falava de integral de superfície, até a 16.9, a 16.8 e a 16.9, ficou, na verdade, bastante conteúdo para as aulas 23 e 24, da outra vez que eu dei essa disciplina. Tanto é que essas aulas não foram nem ao vivo, eu até compartilhei ela com vocês, eu até chamei o Arlen, né, que é meu compadre, padrinho de Miguel, que é professor aqui da Unimonte, para poder ajudar a fazer essas duas aulas comigo. Chegando. E aí, como vocês puderam perceber no vídeo se vocês olhar o cálculo 3 de 2020, as aulas 23 e 24 vão abranger esse conteúdo, o teorema de integral de superfície, superfícies orientadas, e o teorema de Stokes e o teorema de Gauss. Então, ficou duas aulas, a gente fez pelo StreamYard, compartilhou a tela e tal, ele não chegou a vir aqui em casa, né, na época estava pior a pandemia ainda, então a gente fez a aula, compartilhei o arquivo com ele e tal, a gente fez a aula 23 e 24. Dessa vez, essa aula 23 e 24 ramificou em mais duas, na 25 e na 26. Por quê? Porque agora a gente vai ter 13 semanas, ao invés de 12 semanas que era do 2020, né? O curso de cálculo 3. Então, por isso que a gente está fazendo a gente vai fazer essas aulas ao vivo na semana hoje e quinta, né? Na semana 12, e a aula 26, 25 e 26 na semana que vem, para a gente terminar o curso. Tranquilinho? Podemos ir? Só falar da diferença de um curso de cálculo 3 para o outro, tem duas aulas a mais. Olá, professor, bom dia. Bom dia, William. Estou aqui com uns problemas aqui no meu PC e tenho que fazer o download tudo novamente. O volume do cálculo 2 que estamos usando é o 7 ou é o 8? O 7. A tradução da 7ª edição norte-americana. Ok, então era isso. Obrigado. Nada. Então vamos lá. Hoje a gente vai exemplificar, porque na aula passada a gente estava falando a respeito de áreas de superfícies parametrizadas, né? A gente tinha um domínio, né? Um domínio UV. Tinha um domínio UV, a gente pegava uma função parametrizada R, né? Levava isso aqui numa superfície, né? Uma superfície normal aqui, x, y, z. E aí essa função, a gente viu que para calcular a área dessa superfície aqui, a gente pegou e fez o quê? Fizemos partição, pegamos a área desses R e J, simulamos a área dos S e J e aproximamos a área desses S e J pela área do paralelogramo, não foi isso? E calculamos a área da superfície e chegamos numa expressão parecida com o que a gente tinha lá para parametrização do tipo gráfico, que foi o quê? Foi a integral dupla sobre D, né, do produto, a norma, né, do produto vetorial, essa função aqui era uma R de UV, né, uma função vetorial, então derivada parcial em relação a U, derivada parcial em relação a V, dA. Então isso aqui foi o que a gente viu na aula passada, então a gente vai fazer um exemplo para a gente exemplificar a área de uma superfície. Eu aproveitei o exemplo 6.9, na verdade, foi aquele exemplo que dava um negócio parecendo o sonho de valsa, né, do bombom, para a gente calcular a área da superfície. Porque aquele desenho lá, vocês lembram, a gente falou sobre superfície de rotação também, onde a gente pegava uma curva, deixava o x como sendo ele próprio, deixava o y como sendo o f de x, que era a função que a gente ia fazer a rotação em torno do eixo, e pegava a f de x cosseno de θ, e o z, aqui acho que era seno de θ, né? F de x seno de θ. E o z como sendo f de x cosseno de θ. E o x variava de A até B, e esse θ aqui variava de 0 a 2π.
Só que essa função f de x aqui era considerada positiva lá, né? O f de x ele era maior ou igual que zero. A gente pode dar até uma olhada na última aula. Não sei se vocês estão lembrados disso, na aula 22, aqui, ó. Cadê? Superfícies de rotação, de revolução. Finalzinho da aula. Uai, cadê? Foi na outra aula da outra semana ainda, né? Deixa eu ver, a 21. 21. Acho que foi nessa aqui. A superfície de revolução aqui. Era exatamente essa ideia aqui, ó. Tá vendo? Pegava a curva f de x, o y dava f de x cosseno de θ, o z tava certo da primeira vez que eu coloquei. O f de x vezes cosseno, porque pega o cateto adjacente aqui, tá vendo? Para pegar o y. E o seno, ele pega a altura, então pega o cateto oposto, né? Então o seno vai ficar aqui no z. Então a gente parametrizou dessa maneira, mas só que essa f de x, ela era considerada uma função positiva. Aqui, ó, f de x maior ou igual que zero. Aí eu fiz o exemplo do bombom, tá vendo? Só que o exemplo do bombom, eu peguei a função cosseno de x, só para mostrar para vocês porque que eu tive que mudar o exemplo. Eu peguei o x variando de a até b, peguei o x variando de 0 a 2π. Só que o cosseno, ele não é positivo de 0 a 2π, beleza? Porque o cosseno a gente sabe que ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante, só que no terceiro e no segundo, lado esquerdo ali, né? O cosseno é negativo, porque você olha no eixo do x. Então, o pessoal que vai de 90 até 270, ou seja, esse lado aqui, ó, esse lado aqui do cosseno é negativo, tá vendo? Daqui de 90 até 270. Então, por isso que eu mudei. Eu peguei a minha f de x variando de menos π sobre 2 até π sobre 2, para pegar só a parte positiva do cosseno, para o f de x ficar positiva. Então, é a modificação que a gente vai fazer. Com isso, a gente vai perder um bocado do bombom, né? Ou seja, em vez de a gente pegar o bombom inteiro desse jeito aqui, ó, a gente vai pegar só esse miolo dele aqui, né? Porque quando você faz a adaptação, vamos voltar lá para a aula 24, 23 hoje. Quando você faz a adaptação, para pegar o f de x maior ou igual que zero, eu vou considerar o cosseno, igual mostrei para vocês aqui, ó, entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, com isso, então aqui tá errado, né? Aqui o f é o cosseno, aqui é o contrário. Só para consertar aqui, ficar certinho. Aqui é o cosseno, aqui é o seno. Então, essas são as equações paramétricas que fazia aquela superfície de revolução, ou seja, parametrizava a superfície de revolução. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o x variando de menos π sobre 2 até π sobre 2, e o θ variando de 0 a 2π. Está meio fora de proporção aqui, mas eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o meu D como sendo essa região aqui, vou pegar isso aqui, pegar a minha superfície parametrizada, que vai depender de x e de θ, e vou levar exatamente nessa figura aqui, ó. Tá vendo? Por que essa figura aqui? Porque agora, como você pegou o cosseno, vamos só lembrar o gráfico da função cosseno, de menos π sobre 2, ó, menos π sobre 2 até π sobre 2, a função cosseno ela faz isso, ó. Meio fora de... Faz isso aqui, né? Passa aqui no 1. Então, quando você pega isso aqui e rotaciona, você vai ter exatamente essa figura aqui, tá vendo? Então, meu objetivo é calcular a área dessa superfície. Então, para calcular a área dessa superfície, a gente vai utilizar exatamente a fórmula que a gente aprendeu na aula passada. Então, a parametrização vai depender, tá vendo? Vou rotacionar sobre o eixo do x. Eu vou pegar o x como sendo ele mesmo. O y vai ser o quê? Vai ser o f de x cosseno de θ, de acordo com a fórmula, né? O z vai ser o f de x, que é o cosseno, vezes o seno de θ. Aqui é o parâmetro, que é exatamente o que eu mostrei aqui para vocês, né? Que seria esse camaradinho aqui, ó. De menos π sobre 2 até π sobre 2. E aqui 2π. A variação do θ. E aqui do x, né? O x varia de menos π sobre 2 a π sobre 2. E o θ varia de 0 até 2π.
Então, eu tenho esse D aqui, eu vou pegar a função paramétrica, vou pegar isso aqui, essa função paramétrica aqui, ó, o R de x θ, ela é x na direção y mais Orlando chegando, ela é x na direção y, o y, quem que é o y? É cosseno de x, cosseno de θ na direção j, e o z seria cosseno de x, seno de θ na direção k. Bom dia, Orlando. Então, essa aqui vai ser minha função, que vai pegar o quê? Vai pegar esse conjunto D aqui e vai transformar o quê? Nessa superfície S aqui. E aí eu estou interessado em calcular a área. Tranquilo o problema? Sim, sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Para isso, a fórmula a gente viu que a gente precisava do quê? Do produto vetorial, lembra? Para calcular a área da superfície, a gente precisa da integral sobre D do produto vetorial. Aqui, as minhas variáveis é x e θ, né? Então, a gente vai precisar desse camarada aqui. Aí eu vou pegar o x, vou derivar em relação a x, vou pegar o... Opa, tem algum erro aqui. Vou pegar o x, vou derivar em relação a x. Quem que é meu r? Quem que é... Lembrando aqui a função aqui, ó. Vou pegar o x... que aqui tá... Vou derivar em relação o x, o y e o z. Quem que é o x, o y e o z? É exatamente isso aqui, ó. Esse aqui é o x, esse aqui é o y, né? Que seria a segunda coordenada, e essa aqui é o z, que é a terceira coordenada. Então, eu vou pegar e vou derivar tudo em relação a x, que eu quero a derivada parcial em relação a x. Depois, eu vou pegar as minhas funções, as equações paramétricas, eu vou derivar em relação a θ. Tá vendo? A primeira, a derivada de x em relação a x dá 1. A derivada de y, quem que é o y? O y é cosseno de x, é cosseno de θ. Esse é o y. E o z, quem que é o z? É cosseno de x, seno de θ. E o x é ele próprio, né? O x é x, beleza? O x é x. Então, a derivada de x em relação a x é 1. A derivada desse y aqui, ó, em relação a x, o cosseno é constante, então eu conservo o cosseno, eu conservo esse cosseno aqui e derivo esse cosseno aqui, né? Então, dá menos seno do que em relação a x. Célio chegando. Que mais? Agora eu vou derivar o z em relação a x. Então, eu vou conservar o seno e vou derivar esse cosseno. Agora, do mesmo jeito que eu vou pegar o x, vou derivar em relação a θ. Então, a derivada, como não depende de θ, a derivada é zero. Derivar esse y aqui, ó, em relação a θ, agora vai conservar o cosseno de x e vou derivar o cosseno de θ. Então, vai dar menos seno de θ. E, por último, conservo o cosseno de x e derivo o seno de θ, que vai dar cosseno de θ. Faço o determinante. Quando eu faço o determinante, essa conta aqui é tranquila para todo mundo, porque aqui eu vou... Para fazer o determinante, tem que fazer isso aqui na ida, né? Para ir, e depois voltando esse vezes esse também vai ficar na direção I. Então, quando você faz essa conta, vai dar esse trambolho grande até aqui, tá vendo? Até aqui na direção I. O J e o K ficou um pouquinho menor, por quê? Porque na ida do J, ó, a ida do J vai zerar, ó, tá vendo? A ida do J pega esses dois aqui com esse aqui. E a volta do J pega J1 vezes esse. Então, por isso que ficou a expressãozinha menor para J. E para o Z, ó, na ida vai ficar esse vezes esse, e na volta vai zerar. Porque tem um zero aqui na diagonal secundária. Então, por isso que ficou essa conta um pouquinho menor para Z. Aqui dá para colocar em evidência, tá vendo? Ó, dá para colocar em evidência o seno de x vezes... Ó, tem seno de x vezes cosseno aqui, e tem seno de x vezes cosseno de x aqui. Colocando em evidência, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que a gente sabe que vale 1 de θ. Esse aqui eu não fiz nada, só reescrevi. Esse aqui também eu não fiz nada, né? Esse aqui eu reescrevi aqui, esse aqui eu reescrevi aqui. Esse aqui eu reescrevi aqui, usando o fato desse aqui ser 1. Aí eu fiquei com essa coordenada na direção I, essa coordenada na direção J, essa coordenada na direção K. Então, esse aqui é o produto vetorial
é o vetor, né? Produto vetorial entre as derivadas parciais na direção x e na direção θ. Como eu preciso do módulo para calcular a área, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a raiz quadrada dessas coisas ao quadrado. Vou elevar todo mundo ao quadrado aqui, ó. E vou tirar a raiz quadrada. Elevando ao quadrado, vocês podem perceber aqui, ó, esse aqui vai elevar ao quadrado, vai ficar isso. Esse aqui é o quadrado. O sinal de menos vai desaparecer, porque vai estar ao quadrado. Esse aqui vai ficar isso. Aqui dá para gente colocar, para vocês observarem aqui, ó. Seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de x, ele multiplica quem? Na verdade, esse cosseno ao quadrado de x ele tem aqui e ele tem aqui. Ele tem em todo mundo. Eu coloquei ele em evidência, tá vendo? Então, aqui sobrou um seno de x, seno ao quadrado de x, e aqui ficou cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que vale 1. Então, o que sobrou? Sobrou 1 mais seno ao quadrado. Reescrevi para cá. Aqui, ó, eu tirei esse cosseno para fora da raiz, né? Porque ele está ao quadrado, ele saiu para fora. Ah, tá. Por que não saiu menos? Porque o x está nesse intervalo aqui. Lembra que o cosseno é positivo, né? Então, por isso que não saiu, na verdade, saía mais ou menos cosseno de x para fora da raiz. Eu não considero a parte negativa, porque o x vai estar aqui no primeiro e quarto quadrante, então o cosseno ele é positivo aqui, então é por isso que saiu só cosseno positivo. E aqui ficou raiz quadrada de 1 mais seno. Observe que esse cosseno de x é exatamente esse camarada, e esse seno de x aqui é exatamente a derivada da função. Essa fórmula, vocês vão encontrar ela lá no curso de cálculo 1, a maioria dos professores não chega até aqui, mas essa fórmula aqui ela vai estar lá no livro do Sturt, volume 1. Lá no capítulo 8, aí a seção, eu não lembro de cabeça qual que é a seção, mas se vocês olharem lá no volume 1, vocês vão encontrar essa fórmula aqui para calcular a área de superfície de revolução. Pronto. Então, eu cheguei com o que eu precisava. Eu cheguei com a norma, tá vendo? A norma do produto vetorial. Agora eu já posso calcular a área. Então, como eu falei para vocês, a área é exatamente a integral dupla sobre D da norma do módulo, né, do vetor produto vetorial das derivadas parciais. Tá. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar... Por que eu coloquei duas vezes aqui, né? Porque essa função aqui, ela é par. Porque essa integral aqui, o x teria que variar entre menos π sobre 2 até π sobre 2, não é? A variação do x... Mas como essa função ela é par, se você trocar o x por menos x, vai dar a mesma coisa. Porque o cosseno de menos x vezes a raiz quadrada de 1 mais seno ao quadrado de menos x, como o seno está ao quadrado, tá vendo? Isso aqui vai dar a mesma coisa do cosseno de x, raiz quadrada de 1 mais seno de x, ao quadrado de x. Ou seja, essa função é par. Se é par, pode fazer duas vezes, entendeu? Duas vezes a integral só de 0 até π sobre 2. Ficou claro essa parte, gente? Tranquilo para o Yuri? Para o Marcos também. Orlando, beleza. Dernivaldo, ok. Tranquilo, então. Aqui, essa integral aqui, ó, como os limites de integração elas são constantes, não depende do x, não vai depender do θ, eu posso resolver essa integral de fora aqui, ó, como sendo produto. Então, aqui, esse 4π aqui, na verdade, é 2 vezes 2π, né? Porque essa integral de 0 a 2π de θ aqui, que é a integral de fora, ela vai valer 2π, então eu já resolvi ela. Então, eu fiquei só com a integral de dentro. Essa integral de dentro, quando eu fui fazer, vocês observam que esse exemplo não tem no livro, né? Quando eu fui fazer, precisou fazer algum malabarismo para eu poder chegar ao resultado, né? Mas o malabarismo aqui não é tão difícil, não. Por quê? Ficou cosseno de x, raiz quadrada de 1 mais seno ao quadrado. Aí eu precisei fazer essa pequena mudança de variável. A minha primeira pequena mudança de variável é essa aqui, ó. Eu chamei u de seno de x. Se u é seno de x, então du vai ser cosseno de x dx. Então, esse cosseno de x dx aqui eu troquei por du, tá vendo? E aí, se o u é seno de x, então seno ao quadrado é u ao quadrado. Tranquilo? Então ficou raiz quadrada de 1 mais u ao quadrado du. Ah, tá. Se o u é seno de x, quando o x valer 0, ó, se o x vale 0, quanto vai valer o u? Vai ser seno de 0, não vai? Que vale 0.
Se o x valer π sobre 2, quanto que vai valer o u? 1. Então, por isso que a variação do u aqui é de 0 a 1, tá vendo? Só que aí eu fiquei com a integral ruim ainda de resolver. 1 mais u ao quadrado du. Aí eu faço uma segunda mudança de variável. Minha segunda mudança de variável é essa aqui, ó. Eu vou chamar u de tangente de t. Beleza? Então, logicamente, u ao quadrado é tangente ao quadrado. Só que 1 mais tangente ao quadrado, vocês lembram que vale o quê? Que silêncio, hein? 1 mais tangente ao quadrado é o quê, gente? E o não lembra, mas dá secante ao quadrado. Beleza? Da secante, esqueceu? Da secante ao quadrado, beleza? Então, 1 mais tangente ao quadrado, eu posso tirar como secante ao quadrado. Como eu tenho a raiz quadrada, então, o que vai acontecer? Ó? A raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado é a raiz quadrada de secante ao quadrado, que vai dar exatamente a secante de t. Só que se u é tangente de t, quem que é du? É secante ao quadrado, não é? dt? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, essa secante ao quadrado com essa secante aqui, deu essa secante ao cubo, que está aqui, ó. Tranquilo? Sim, sim. Beleza. Agora, essa secante ao cubo aqui, vocês olham fórmulas... como é que fala? Lá na tabela, né? Você olha na tabela de integral, você vai descobrir que a primitiva é isso aqui, ó. A primitiva de secante ao quadrado vai dar o quê? Vai dar secante vezes metade da secante vezes tangente mais... É uma fórmula de recorrência que tem. Eu não quis gastar tempo aqui para poder ficar ensinando essas formas de recorrência, mas se vocês quiserem curiosidade, pode olhar no livro de cálculo 1, que isso aqui tem feito com mais detalhe. Então, aqui eu vou ficar com... Tá vendo que aqui eu não coloquei os limites de integração? Porque os limites de integração aqui seria de t. Então, para poder usar essa mudança aqui, ó, eu deixei quieto, não usei a mudança, né? O u valendo 0 e 1, para poder não carregar os limites de integração aqui. Aí depois eu voltei para a variável u, porque os limites de integração em u é 0 e 1, eles é mais amigáveis, né? Então eu deixei aqui sem colocar nada, né? Só para ficar mais limpa a conta. Bom, então esse 4π vezes 1 meio aqui deu esse 2π. Secante de t. A secante de t aqui, quem que é a secante de t? A secante de t cadê aqui? Ah, tá. Eu tenho... por que ficou aqui? Ó? Eu tenho que 1 mais tangente ao quadrado, então é 1 mais u ao quadrado. A raiz quadrada disso aqui deu exatamente a secante de t, concorda? A fórmula que a gente viu aqui, ó. 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado, tá vendo? 1 mais tangente ao quadrado, então eu tenho a raiz quadrada aqui, ó. Tranquilo? Então, por isso que eu troquei essa secante aqui, ó. Essa tangente, a tangente eu troquei por u, né? Eu sei que a tangente é u. E a secante de t é exatamente a raiz quadrada, né? Porque a secante é ao quadrado, se eu quero a secante, o que eu faço? Eu tiro a raiz dos dois lados, não é isso? Para tirar a secante. Tranquilo, gente? Sim, sim. Então, ficou o u que multiplicou... Tá vendo? Esse u aqui é a tangente. E isso aqui é a secante. Né? Porque ao quadrado vai dar exatamente essa fórmula que a gente viu aqui, ó. Se elevar ao quadrado aqui, você vai sair com a raiz, beleza? Você vai ter essa fórmula. 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Mas, tá, a integral da secante é ln da tangente mais secante. Isso também é fórmula pronta. Ok? Essa integral aqui que eu precisei resolver, a integral da secante é ln da tangente mais a secante. Só que a tangente é o u, a secante é a raiz quadrada. Aí eu coloco os limites de integração aqui de u. Os limites de integração de u é 0 e 1. Conservo 2π,
Substituindo 1, deixa eu dar uma limpada aqui, ó. Vou substituir o 1. Quando eu substituir o 1, o que vai ficar? Vai ficar 1 vezes raiz de 2. Né? 1 vezes raiz de 2, mais ln tangente de 1, mais... Ó, eu estou colocando 1 no lugar do u. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 2. 1 mais raiz de 2. Isso na ida. Então, a ida ficou raiz de 2 mais ln de 1 mais raiz de 2. Agora, a volta. Substituir o zero. Quando eu substituir o zero, o que vai acontecer? Vamos lá substituir o zero. Quando você substitui o zero, vai ficar zero aqui, né? 0 vezes raiz de 1. Então, vai zerar. Aqui vai ficar o quê? Vai ficar 0 mais raiz de 1 mais 0. Raiz de 1 mais 0. Então, vai ficar ln de 1, concorda? 1 mais raiz de 1 vai dar ln de 1, só que ln de 1 é 0. Então, por isso que não apareceu nada aqui. Então, vai ficar menos 0. Então, quando você faz essa conta aqui, você vai encontrar esse número. Então, esse número aqui é a área do papel que embrulha o bombom lá. Se o fabricante programou a máquina dele para fazer a função cosseno no bombom, né? Então, ele vai saber exatamente a quantidade de papel que vai embrulhar. Tranquilo? Mas faltando aquela outra parte, né? Isso é só o mesmo bombom. Né? Mas pelo menos já deu uma ideia aqui. Aqui vocês poderiam fazer outra função desse pedacinho aqui para poder fazer a outra parte do bombom, né? Pegar essa reta aqui, um pedacinho de reta seria até mais simples e fazer uma rotação, né? Pegar um pedacinho de reta aqui, positivo. Aí dá para você descobrir quanto que valeria. E aí dá para multiplicar por 2, né? Para poder fazer essa outra parte do papel do bombom aqui, ó. Tranquilo? Vocês poderiam fazer essa conta aí. Se quiser, dá para fazer. Vocês poderiam considerar... Imagina que você pegou a função identidade, né? Um pedacinho aqui, ó. Imagina que você quer que o bombom tenha, sei lá, 2 centímetros, né? Aquela parte, essa parte aqui teria 2 centímetros de papel. Pega isso aqui e rotaciona. Ok? Igual a gente fez com a função cosseno. Você descobre qual que é a área também disso aqui. Dessa superfície. E depois multiplica por 2 para poder fazer essa outra parte. E depois soma a quantidade de papel total que o bombom vai ser embrulhado. Bom, vamos porque ainda tem bastante coisa na aula de hoje. Aí o que acontece? A gente vai falar agora, o próximo tema nosso é integral de superfície. A gente falou de área de superfície. Então, por que não definir uma integral sobre a superfície? Que a gente definiu, começou o curso definindo integral dupla, não foi? Sobre uma região plana. Depois, a gente passou para definir integral tripla sobre um volume. Depois, a gente, não satisfeito, a gente pegou e definiu integral de linha sobre uma curva. Tanto para no plano, como para a curva também no espaço. O que muda é que esse camarada aqui no espaço ele vai ter a torção, né? Não vai ser uma curva plana. Agora, a gente acabou de definir, a gente conseguiu calcular, por exemplo, a área de uma superfície parametrizada. Então, por que não definir uma integral sobre uma superfície também para uma função desse jeito aqui, né? Vou colocar um S maiúsculo aqui para poder diferenciar desse S aqui. Esse S aqui seria o comprimento de arco, né? Um pedacinho lá. E agora esse S aqui vai ser o quê? Vai ser um pedacinho da superfície. Vai ser um pedacinho de, entre aspas, plano. Então, o objetivo da agora é definir integral sobre superfície. Agora, a minha área de integração agora, ela não precisa mais ser plana. Igual quando a gente generalizou isso aqui, lá no curso de cálculo 1, a gente definia sobre intervalo, não era isso? A gente definia a integral sobre o intervalo. Aí depois eu falei para vocês que não precisava necessariamente ser um intervalo, né? Poderia ser uma curva para poder definir a função, não era isso? Então agora, não necessariamente eu preciso pegar uma região plana. Eu posso pegar uma coisa com curvatura, curvatura e até torção, né, no espaço. Então, qual que é a relação que a gente vai fazer dessas integrais de superfície com a integral de linha? Por exemplo, como que você conecta essa com essa?
a gente vai ver que vai ter uma coisa muito parecida. A gente viu que a relação que a gente vai fazer das integral de superfície com a área de superfície é semelhante àquela entre a integral de linha e o comprimento de arco. Então, lembra que esse camarada aqui era o comprimento de arco, né, que era um pedacinho da curva, e agora esse D, eu vou chamar um S maiúsculo para poder falar que esse camarada aqui, ao invés de um comprimento de arco, ele vai ser o quê? Vai ser um pedacinho da superfície, ou seja, vai ser um pedacinho não de plano, né, porque vai ser um retalho, ele pode ser um pouco curvo, porque vai depender tudo de o que essa função parametrização aqui vai fazer com seu plano. Essa parte aqui é plana, mas quando você aplica a função parametrização, ela pode deixar de ser plana, ela pode fazer o bumbum, por exemplo, né? Vocês lembram lá que nós pegamos um pedaço do plano assim e transformamos isso no bombom, não foi? Na superfície do bombom. Então, através da função parametrização. Então, beleza. Qual que é o objetivo aqui? Como que a gente vai começar a história? Eu vou pegar uma função de 3 variáveis. Essa função de 3 variáveis ela vai estar definida num domínio E do R3. Só que esse domínio do R3 ele contém uma superfície. Então, imagine que o R3 seria a sala onde você está. E o que seria essa superfície? Essa superfície você poderia considerar uma folha de papel. Então, logicamente, essa superfície está contida nessa região. De forma que, quando você pegar o caso particular, esse aqui foi até um exemplo que a gente viu aqui para a integração tripla, quando você pegava essa função exatamente 1, o que você tinha? Você tinha, na verdade, o volume desse camarada. Só que agora, como a gente vai estar aqui numa coisa plana, entre aspas, né? Plana, porque vai ter dimensão 2, não significa que seja um plano a superfície. Então, quando você pegar esse caso particular para essa função valendo 1, o que você vai ter vai ser exatamente a área da superfície. Vai voltar no caso particular da área da superfície. Beleza? Então, o valor da integral de superfície vai ser igual à área da superfície. Então, para começar a nossa história, vamos pegar uma superfície parametrizada. Então, para isso, a gente precisa de uma função vetorial. Essa função vetorial é essa aqui, que a gente já conhece, já definimos ela anteriormente. Então, como de praxe, a gente sempre faz o quê? A gente pega um domínio, um retângulo. Se não for retângulo a região D, qual que era a estratégia que a gente fazia? Pegava uma coisa aqui que seria... Imagine que se isso aqui não fosse retângulo, a gente pegava o quê? A gente pegava um retângulo de forma que continha essa região D e zerava essa parte aqui de fora, como a gente fez lá para a integração dupla e para a integração tripla para regiões mais gerais lá no início. Então, vamos admitir inicialmente que o domínio dos parâmetros seja um retângulo, desse jeito aqui, ó. E aí, nós temos o quê? Nós vamos fazer a partição, nós temos esses RJ, que vai ser levado pela função parametrização na superfície nesses SJ. Então, vamos pegar um ponto amostral. Para calcular a área, o que acontece? Para calcular a área, a gente pega o quê? A gente calcula a mesma ideia de soma de rima, né? Nós vamos calcular F, a imagem de F nesse ponto amostral. Vamos calcular F nesse ponto amostral. Multiplica pela área. Isso aqui é como se fosse o quê? A área da base vezes a altura. Isso aqui vai fazer o papel. Eu vou colocar aqui entre aspas, né? Porque não é bem uma altura. Porque essa função aqui, como ela está no R3, eu não consigo visualizar isso aqui como volume. Então, isso aqui faz o papel da altura e isso aqui faz o papel da área da base. Então, lembra das batatinhas fritas lá do início, lá de integração tripla? Então, é mais ou menos o que está acontecendo aqui, só que a gente não consegue visualizar, porque essa função aqui, ela está do R3 em R. Então, essa altura aqui, ela foge ao a nossa percepção. Então, é como se fosse a altura vezes a área da base. Então, quando você faz isso, multiplica um pelo outro, olha o que você tem. Você vai ter exatamente a definição de integral de superfície. Se o limite existir, nós vamos pegar o quê? Fazer o retalho cada vez menorzinho, né? Vamos pegar o limite da soma de rima. Então, o limite da soma de rima vai ser exatamente a integral de superfície de F sobre a superfície S. Tá vendo? É uma integral dupla de superfície, mas a minha função tem 3 dimensões. Lembrando que essa função aqui ela está definida em um domínio E,
de forma que S está contido nesse E aqui, né? Beleza? É uma superfície dentro desse domínio aqui do R3, né? Subconjunto. Ficou claro até aí a definição de integral de superfície? Sim. Então, para calcular a integral de superfície, dada nessa equação acima, qual que é o objetivo da gente? O que eu faço? Esse camarada aqui, a gente viu que a gente pode aproximar esse retalho. Lembra na aula anterior, a gente tinha um retalho, a gente pegou o quê? As derivadas parciais, né? O R1 e o RV, e pegamos o quê? Pegamos o paralelogramo, não foi? Para poder aproximar a área desses retalhos. E a fórmula deu exatamente isso aqui, porque esse aqui era constante, esse aqui era constante. A gente viu isso na aula passada. Pode sair para fora e ficou o quê? Esse RU e esse RV, exatamente as derivadas parciais aqui em relação a U, em relação a V. Lembra, a gente pegou o lado de baixo, o lado esquerdo, pegamos o U0 constante, depois o V igual a V0 constante, né? Para poder fazer os vetores derivadas parciais. Se você não está lembrando direito, dá uma olhadinha na aula anterior, a gente explicou isso com bastante detalhe. Como que a gente fez plano tangente para poder depois chegar em área de superfície. Então, é a mesma fórmula para a gente poder utilizar aqui, ó. Por quê? Eu vou utilizar esses delta S e J, tá vendo? Aqui está falando exatamente os vetores tangentes, no canto, né? Que foi exatamente esse ponto aqui, a gente pegou o P e J como sendo o canto inferior esquerdo, né? Do retalho. Então, o que acontece? Essa integral dupla aqui da definição sobre a superfície, quando você coloca a parametrização, ou seja, quando você usa o R de UV, tá vendo? O R de UV, por que o R de UV? Você está parametrizando, então esse R de UV aqui, na verdade, você está usando o X de UV na direção I, mais o Y de UV na direção J, mais o Z de UV na direção K. Você está pegando isso e colocando aqui no lugar dentro da F, está fazendo a composta. Só que esse ds aqui, ele é exatamente, quando você passa o limite, ele é exatamente esse camarada aqui, ó. Seria a área do retalho, só que pequenininho, muito pequeno, porque você passou o limite, fez a soma de rima, então ele pode ser utilizado exatamente isso aqui, ó, que é a área de superfície que a gente acabou de aprender na aula passada e vimos um exemplo na aula de hoje. Então, o ds aqui, ele faz exatamente o RU cartesiano RV, ou seja, a norma diz dA. Foi exatamente o exemplo que a gente acabou de fazer. Aí, vamos dar uma olhada no que eu falei para vocês, como que a gente compara isso com a integral de linha. Olha para vocês verem que semelhança bacana que a gente tem. Opa, cada vez as linhas só aumentam. Aí, acho que eu consegui tirar. Então, ó, compare as expressões. Eu tenho aqui a minha integral de superfície, que a gente acabou de definir aqui, né? E essa aqui eu tenho a definição de integral de linha no espaço, tá vendo? Eu tenho uma função f de x, y, z, ds. Tá vendo que eu estou usando um s pequeno para falar do comprimento de arco? Eu tenho uma curva aqui no espaço. E agora, aqui eu tenho uma superfície, e esse retalho aqui, eu estou chamando esse camarada aqui de ds grande, e um pedacinho aqui da curva eu estou chamando de ds pequeno. Beleza? Então, esse aqui ó, é exatamente a definição que a gente colocava a minha função r de t, que parametrizava a curva, né? Você tinha um parâmetro t variando de a até b, pegava a minha função r, essa função r lá a gente viu que ela era quem? X de t na direção I, mais Y de t na direção J, mais Z de t na direção K. Pegava esse camarada aqui, né? Esse camarada aqui era o DOS. Lembra que a fórmula era essa aqui, ó? Era x' ao quadrado, mais y' ao quadrado, mais z' ao quadrado. Não era essa a fórmula do ds, dt? Que aparecia aqui? Olha para vocês verem a semelhança. Esse camarada aqui vai entrar dentro da função, tá vendo? Só que agora eu vou entrar com uma coisa com a parametrização do R2. E esse camarada aqui, ele faz o papel da derivada, tá vendo? E esse aqui seria esse aqui. Não tem uma semelhança incrível? Ou sou eu que acho?
O Marcos concordou. Tem sim, tem sim. Tem? É como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V, só que expandindo. Porque agora a minha parametrização agora vai sair de um parâmetro UV, em vez de ser um parâmetro T aqui em AB, agora eu vou sair de um UV, vou pegar um D aqui, vou pegar a minha parametrização R, a minha parametrização R agora vai depender de U e V, vou fazer essa área aqui, tá vendo? Que é exatamente o que o R fazia aqui no segmento, transformava ele numa curva, agora a parametrização vai pegar esse domínio aqui plano, vai transformar na superfície, e a integral de linha vai se transformar na integral de superfície. Outra informação importante é o caso particular, quando esse camarada aqui ele for exatamente 1, olha o que sobra. Sobra exatamente a definição da área da superfície. Ou seja, o caso particular, quando a função vale 1, dá exatamente a área da superfície. Bacana, né? Ou não? Então, temos integral de linha transformando em integral de superfície? Exatamente. Essa seria, digamos, a transformação, igual eu brinco com o pessoal de cálculo de variável, Super Saiyajin nível 2. Entendeu? Você tem o Super Saiyajin normal aqui, né? Que seria a integral. Goku lá sem nada seria a integral do cálculo 1. Aí depois você faz a integral de linha, né? Você vai para o Super Saiyajin, e depois você vai para o Super Saiyajin nível 2, que é a integral de superfície aqui. Beleza? É só quem lembra do desenho que vai entender a referência, né? Acho que nem todo mundo vai lembrar, né? Isso é desenho novo, né? Eu acho que não é tão novo, não, viu? Esse desenho é retada. Eu ouvia falar Goku, essas coisas, mas Isso eu acho que é na década de 90, eu acho. Não é tão novo, não, viu? Por mais que tem, eles continuaram a produzir conteúdo, né? O Akira Toyama, como é que chamava o cara lá? Eles continuaram, não sei se a franquia continua com eles, eu parei de acompanhar também, né? Akira Toriyama, isso, a Luísa está bem apenada aí, ó, conseguiu até o nome do criador aí. Mas eu não sei se continua com ele a franquia, mas eles continuaram, porque Saiyajin é uma raça danada, quanto mais eles lutam, mais eles evoluem, né? Então tem pano para manga. Voltando aqui, deixa eu ver quantas horas, 47. Vamos fazer um exemplo da integral de superfície. Então aqui eu estou considerando por mais que dá x ao quadrado, mas isso aqui seria a minha função f de x, y, z da teoria, tá vendo? E essa superfície aqui, ó, que você está integrando, ela é exatamente a esfera unitária de raio 1. Então, como é que a gente vai utilizar essa fórmula aqui, né? Para poder calcular? A conta de... Ixi, tem umas aplicações aqui. A aula hoje pode ser que vai passar alguns minutinhos. Essa conta aqui também não foi tão difícil de fazer, não. Como eu estou utilizando a esfera unitária de raio 1, então o que eu vou fazer? Eu vou usar a função parametrização exatamente a mudança de coordenadas esféricas. Observe que o ρ aqui, ó, de coordenadas esféricas, aparecia um ρ aqui, né? Mas o ρ aqui vale 1, porque a esfera é unitária de raio 1, então, por isso que não aparece nada aqui, mas seria ρ seno de φ cosseno de θ, ρ seno de φ seno de θ e ρ cosseno de φ. Mas como o ρ aqui vale 1, beleza? Porque a esfera é unitária, aqui o θ varia de 0 a 2π fazer o equador, o φ varia de 0 do polo norte ao polo sul, né? Para fazer o φ varia de 0 a 180. Então, para poder calcular a integral de superfície, esse ds aqui, ó, é exatamente isso aqui, ó. O ds, eu vou precisar dele. Aqui eu já calculei o f de r eu coloquei o r de θ, φ dentro, por quê? O meu f de x, y, z vale x ao quadrado. O que a função faz? Pega a primeira coordenada e leva ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o f de x de θ, φ, y de θ, φ e o z de θ, φ. Θ, φ. O que essa função faz? Ela pega a primeira coordenada e eleva ao quadrado. Então, vai ficar o x de θ
φ ao quadrado. Mas quem que é o x de θ φ, de acordo com a minha parametrização? É exatamente esse camarada aqui, ó. É o seno de φ, tá vendo? O seno de φ, como tá levando ao quadrado, então vai ficar seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Então, isso aqui é aplicando o f, tá vendo? Isso aqui é exatamente o f de cosseno, opa, é o contrário, aqui é φ, e aqui cosseno ao quadrado de θ. E aqui eu vou precisar exatamente desse produto vetorial, então eu preciso fazer a conta, mas só que essa conta aqui, vocês lembram que a gente já fez antes, ela dá exatamente o jacobiano, não era isso? Que era exatamente a mudança de variável de rho θ, quando você pegava x, y, z e mudava para rho θ, φ θ, acho que era assim, nessa ordem, isso aqui dava ρ ao quadrado seno de φ. Mas nesse caso aqui, como o ρ vale 1, então por isso que aqui eu nem fiz a conta, tá vendo? Eu já coloquei o resultado. Mas dava ρ ao quadrado, que é exatamente o jacobiano, né? Da ρ ao quadrado seno de φ. Então, como o ρ vale 1, então ficou só seno de φ. Então ficou um seno de φ aqui. Como eu tenho um seno ao quadrado aqui, então ficou seno ao cubo. Né? Multipliquei. O cosseno eu conservei. Coloquei os limites de integração aqui, tá vendo? Aqui, os limites de integração é constante, então posso fazer multiplicação das integrais, né? Eu posso separar as integrais, porque os limites de integração não dependem, né? Eu posso desmembrar dessa maneira. Aqui, eu utilizo essa fórmula aqui lá do curso de cálculo 1 para θ, né? Utilizando cosseno ao quadrado como sendo 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. E esse camarada aqui eu uso uma pequena tramóia. Qual que é a tramóia? Seno ao cubo de φ. Eu vou chamar ele de seno de φ vezes seno ao quadrado. Só que seno ao quadrado eu posso trocar por 1 menos o cosseno ao quadrado, não posso? Utilizando o fato que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1 de φ. Aí eu multiplico, desenvolvo esse vezes esse vezes esse. É exatamente o que está escrito aqui, tá vendo? Tranquilo? Sim, sim. Beleza, agora conservei esse camarada. A primitiva desse é esse, a primitiva desse é esse, né? Substitui o π e o zero, conservei esse aqui, fiz passo a passo, né? Substituí o π no lugar do φ, depois substituí o zero, né? Fiz essa conta com essa conta. Essa conta aqui vai dar 1 mais 1 vai dar 2, menos 1/3 com menos 1/3 vai dar menos 2/3. Faz essa conta aqui, vai dar, multiplica por 3, em cima e embaixo aqui, dá 6 menos 2, dá 4/3. Então, esse 4/3 vezes esse meio aqui, ó, vai dar 2/3. Esse 2/3 eu tirei para fora aqui, tá vendo? E aí a primitiva desse aqui deu quem? Deu θ, e a primitiva do cosseno de 2θ deu seno de 2θ sobre 2. Substituindo 0 a 2π, essa parte aqui zera. Então, substituir o 2π aqui no lugar do θ, vai dar 2π vezes 2 sobre 3, que dá isso. Tranquilo essa conta? Sim, sim. Beleza. Então, só para terminar, para mostrar alguma aplicação para vocês de integral de superfície, lembra que a gente sempre falava de integral dupla, aí tinha aplicação, massa, centro de massa, inércia, não sei o quê. Integral tripla, também tinha massa, centro de massa, inércia, não sei o quê. Então, aqui. Integral de superfície. Se você considerar a folha fina, digamos, né, para poder... Imagina que a folha de papel é a superfície. E aí você quer calcular a massa, né? Qual que é a massa dessa folha de papel? Então, por que não utilizarmos o fato que a gente sabe que a massa é a integral da densidade, não é isso? Então, essa folha ela vai ter uma determinada densidade para todo ponto x, y, z dessa folha vai ter uma densidade. Então, a massa vai ser o quê? Vai ser a integral da densidade, tá vendo? ds. Porque agora eu estou integrando sobre S. Quem que é S aqui? A folha. Tá vendo? Uma aplicação análoga. A gente poderia calcular o centro de massa dessa folha também, utilizando as fórmulas, né? O centro de massa é x vezes a coordenada x, né, do centro de massa,
vai ser x vezes a densidade, sempre tem que dividir pela massa, tá vendo? Igual a gente viu lá. Aqui a coordenada y vai ser y vezes a densidade, a coordenada z vai ser z vezes a densidade. Então, essas são aplicações que a gente tem também para a integral de superfície. E para terminar, por que não pegar a parametrização mais usual que a gente tem, que é a parametrização do tipo gráfico? Então, logicamente, eu mostrei para vocês a teoria geral, utilizando o quê? Utilizando a integral de superfície como sendo, a integral de superfície como sendo o f aplicado na parametrização, vezes o ds, né? Esse ds aqui era o produto vetorial de RU com RV de dA. Então, por que não utilizar, em vez desse U aqui, eu usar um X do domínio, e em vez do V, eu utilizar um Y do domínio, e a minha coordenada Z ser exatamente o gráfico da função XY, que é a parametrização mais comum que a gente utiliza, né? Ou seja, pega o X e o Y como sendo eles próprios, e aí eu pego a superfície como sendo o tipo gráfico, que é o que a gente estudou lá na 15.6, né? Que a gente, inclusive, encontrou a área de superfície lá utilizando essa ideia. Então, para poder utilizar essa fórmula aqui, para poder adaptar essa fórmula aqui para a parametrização do tipo gráfico, o que a gente precisa? A gente precisa calcular esse RU aqui, ele vai se transformar no RX, né? Porque os parâmetros agora vai ser XY, o domínio agora vai ser XY em vez de UV. E esse RV aqui, ele vai se transformar em RY. Então, eu preciso desse camarada aqui, né? RX, a derivada parcial em relação a x, derivar x em relação a x dá 1. Ele nem aparece aqui, né? Dá 1. Derivar x em relação a y dá 0. Derivar x em relação a z, ou seja, derivar z em relação a x. Quem que é o z? É exatamente o gráfico, tá vendo? Como o gráfico depende de duas variáveis, então aqui eu coloco a derivada parcial dele em relação a x. Derivar em relação a y é análogo, tá vendo? Então a derivada de x aqui vai zerar, a derivada do y vai dar 1, e a derivada desse aqui em relação a y eu deixo aí desse jeito aí, porque eu não sei qual que é a lei de associação da g. Então, o produto vetorial é exatamente isso aqui, ó. A gente já fez essa conta antes, basta você montar lá o i, j, k, coloca aqui o 1, 0, derivada parcial de g em relação a x, coloca aqui 0, 1, derivada parcial de g em relação a y. Faz esse camarada aqui. Beleza? Vocês vão encontrar exatamente isso. Aí depois calcula a norma, é o quê? É pegar isso aqui ao quadrado, mais isso ao quadrado. Aqui não tem nada, é como se tivesse um 1, né? Então, por isso fica 1 ao quadrado, então fica esse camarada aqui, ó. Então, a integral de superfície, tá vendo? Eu vou colocar agora no lugar do x e y, no lugar do uv, eu vou manter o x como sendo ele próprio, vou manter o y como sendo ele próprio, e no lugar do z, eu vou colocar o g de xy, que é o gráfico, tá vendo? O produto vetorial, que é esse camarada aqui, ó, a gente fez a conta, que é o ds, tá vendo? Esse camarada aqui, ó, que seria o ds da história, deu exatamente essa conta aqui, ok? Esse aqui é o ds. Beleza? Isso aqui, se você pegar uma superfície desse jeito, ó. Pegou o D aqui no chão e pegou a imagem dele lá, né? Agora, a gente sabe que não é só essa representação que é possível, né? Você poderia pensar assim também, ó. Imagine que você pegou a projeção em outro plano. Imagine que você está aqui com um plano de x. E aí você pegou assim, y, x, z. Imagine que você quis pegar o D aqui. O D agora ele está no plano x, z. E aí, a superfície sua está aqui agora, ó. Então, a superfície sua agora vai estar aqui. A imagem seria o quê? O y como sendo uma função que depende de x e de z. Poderia ser assim também. Ou, se você quiser ainda, poderia ser assim também, ó. Você poderia pegar agora no plano ZY, você poderia pegar o D aqui, e a superfície sua está aqui, por exemplo.
Ou seja, você pegaria o x como sendo uma função que dependia de y e z. Então, tem 3 tipos de você parametrizar do tipo gráfico para a superfície, né? Do tipo gráfico, que é o que está falando nessas observações aqui, ó. O que vai mudar é só a fórmula, tá vendo? Se você pegar o x como sendo dependente de y e z, tá vendo? Ó, o x agora vai fazer o papel do gráfico, o y é o y mesmo, o z é o z mesmo, tá vendo? Aí aqui você vai ter a derivada parcial de x em relação a y e em relação a z, que é os camaradas do domínio, tá vendo? É a mesma fórmula. E por último, se você pegar o y como sendo o gráfico, tá vendo? Você vai manter o x como sendo ele próprio, o z como sendo ele próprio, e aqui a derivada vai ficar de y em relação a x e em relação a z, porque são os parâmetros do domínio. Tranquilo? As generalizações para a superfície do tipo gráfico? Ou não? Tranquilo, né? 12:01, terminamos mesmo no tempo correto aqui, ó, só para poder dar a informação para vocês. Se você pegar a superfície e dividir ela numa quantidade finita, né? Imagine que você tem uma superfície que seja emenda S1, S2, S3, seja uma emenda de superfícies. Então você pode calcular a mesma coisa lá de integral da soma das integrais. Então, se S for a união de S1 com S2, união com S3, de forma que essa superfície só tem a fronteira em comum, elas não sobrepõem uma à outra, então você pode somar. Beleza? Você pode fazer a integral de S1 até a integral de Sn sem problema nenhum. Então, o que eu tinha preparado para a aula de hoje é isso. Dúvidas da aula de hoje? Todas. Todas? Ixi, tem que rever então, William. Ler o livro, revisar, é verdade, porque por mais que a gente tenta pegar tudo, né, para poder deixar claro para vocês, pode ser que um exemplo do livro que eu não coloquei aqui na aula, pode ser que vai explicar outro detalhe que eu não tratei aqui. Então, sempre é interessante, além das notas de aula, vocês leiam o livro também, porque resolve os exercícios, não só os da lista, né? Pode resolver outros exercícios quaisquer, né? Porque é de grande ajuda essa questão do material complementar. Tranquilo. Beleza, então podemos ir? Bom almoço a todos. Bom almoço para todos. Obrigado, William. Você também. Bom dia para todo mundo. Até quinta. Falou, Val, abração, fica com Falou, Deus. Carlos. Com Deus também. Abraço. Orlando, Yuri, Marcos, Heloísio. Boa tarde.